quero cumprimentar os amigos, irmãos, telespectadores da Angola, de Moçambique e de outros países da língua portuguesa, como Brasil e Portugal. E quero dizer que a nossa missão é levar não somente uma ideologia, mas levar a palavra de Deus para que todos entendam que Cristo, Jesus Cristo, é o Senhor. Muitas pessoas estão pedindo para fazer isto ou aquilo em nome de Deus. Eu quero vos falar que para a pessoa fazer alguma coisa em nome de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Não uma Bíblia adulterada, entendeu? Mas a Bíblia Sagrada. Porque nós podemos notar que nós estamos no final dos tempos, que até os milagres que Jesus Cristo fez estão sendo questionados para um outro lado. Mas estamos de acordo com a palavra de Deus, que o nosso Deus ainda faz milagres. Quando o coxo levanta e anda, muitos ficam falando que foi uma armação. Pode até ser uma armação de alguém que quer ganhar dinheiro em cima, como foi o caso do apóstolo Paulo, quando uma pessoa começou a profetizar dizendo que o apóstolo Paulo era servo de Deus. E então o apóstolo Paulo se virou e mandou que o demônio saísse do corpo daquela mulher. Muito bem. Entendeu? Isto quer dizer que ele estava num país levando a palavra de Deus, mostrando qual era a personalidade de Jesus Cristo e a qualidade do ensino de Jesus, que essa qualidade persiste até hoje. Isto, ele estava fazendo uma missão urbana. Depois que ele começou a terminou de fazer a missão urbana, aí ele entrou para as missões nacionais. E depois, quando ele terminou missões nacionais, aí ele começou a missão internacional. Muitas pessoas estão equivocadas concernente aos 70 enviados por Jesus. Muitos estão equivocados com aqueles que são enviados hoje. Hoje é presente. O passado ficou para trás. Agora vamos observar como Deus quer operar agora e no futuro. Por quê? O futuro, entendeu? Existe as profecias da palavra de Deus estão se cumprindo, tanto no livro de Daniel como no livro de Mateus e o livro de Apocalipse. Agora, eu não quero entrar no mérito de quem é pré-tribulacionista ou tribulacionista ou pós-tribulacionista, de jeito nenhum. Eu quero entrar no mérito de que Jesus Cristo salva, cura, ele faz milagres, entendeu? E voltará outra vez. Muitas pessoas estão deixando o voltar de Jesus outra vez e estão mostrando somente a teologia de uma prosperidade. Ora, se eu tenho café da manhã, se eu tenho almoço, se eu tenho a janta, seja de que maneira for, saciando a minha fome, eu tenho prosperidade diariamente. Então, a missão é uma prosperidade daquelas pessoas que entenderam a palavra de Deus e agora estão querendo transferir o seu conhecimento para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Nós observamos que existem, só na cidade de Moçambique, só no país de Moçambique, existem 30 milhões de pessoas. Agora, pergunto, esses 30 milhões de pessoas, todos conhecem a Jesus como Salvador? Também quando vamos no Nepal. No Nepal nós temos um certo tipo de número, entendeu? Que mostra como o Evangelho pode ser interpretado. Bom,
Eu não posso interpretar a palavra de Deus de acordo com o que os outros me falam, de acordo com o que os outros me dizem, mas eu tenho que ler a palavra de Deus e depois falar com o meu líder religioso, o pastor da minha igreja, para saber o que quer dizer isso e o que não quer dizer. Por quê? A palavra de Deus ela é dividida em figuras, entendeu? Para que o povo entenda melhor, como foi o caso de Jesus com aqueles que estavam ouvindo ele. Então, para que a pessoa pudesse entender melhor, Jesus Cristo usou as parábolas. Entendeu? Usou parábolas, entendeu? Usou não somente as parábolas, mas como Deus usou Abraão, o antropomorfismo. Entendeu? E outras coisas mais que a palavra de Deus ensina. Entendeu? Que eu não vou ficar aqui falando de tudo que ensina para tirar a autoridade do seu líder espiritual. Porque ele deve estar ensinando isto, ensinando o valor da graça, ensinando o valor da lei, entendeu? Ensinando que a graça começa aonde para depois chegar até nós, entendeu? Missões também, não é somente desde aquela época de Jesus, mas as missões, entendeu? Ela começa na igreja, que é a plenitude do Espírito, entendeu? Quando é inaugurada a igreja, entendeu? Mas quando a pessoa era educada lá no país de Israel, entendeu? O Senhor falou para Josué, você ensina a criança, entendeu? Ensina a pessoa quando levantar, quando estiver em pé e quando deitar. Sabe por quê? Para incutir no coração. Porque se amanhã ou depois vier uma repressão daquelas que nós, entendeu, observamos e estamos, não vou dizer que estamos aguardando, mas tudo caminha para que às vezes nós tenhamos a nossa liberdade cerceada, porque hoje nós praticamente não temos privacidade. A maior parte dos países tem câmeras, entendeu? E tem pessoas que são apanhadas, outras que faziam coisas escondidas e hoje não faz mais, porque sabe que uma câmera está filmando. Entendeu? Muito bem. Entendeu? Nós temos um manual de regra, um manual que tem a regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, na palavra de Deus, a gente encontra, entendeu, aquilo que nós queremos, porque, querendo ou não, ela é um milagre por dia. Cada dia ela se renova. Muitos dizem que não, mas eu quero afirmar que sim. Entendeu? Porque se for usar, entendeu, os outros livros a gente lê, entendeu, e depois não guarda aqui. Ou às vezes a gente lê, aprende alguma coisa, entendeu? Mas a palavra de Deus você lê ontem de uma maneira. Quando chegar hoje você lê de outra. Amanhã você vai ler de outra. Entendeu? Por quê? Porque ela contém a palavra de Deus e o Espírito Santo está do lado para que possa nos fazer lembrar e entender. Porque se ele, na hora que nós estamos orando, entendeu, ele ora por nós para levar nossas orações ao Pai, entendeu? Imagine então quando estamos lendo a palavra de Deus e quando nós não a entendemos e como não tem ninguém para explicar. Deus então opera, como operou no caso de Filipe. Filipe, entendeu, foi arrebatado de um lado para o outro para poder explicar a palavra de Deus ao eunuco. Então, quero vos dizer, todos aqueles que estão observando, assistindo esse canal, não se esqueça de se inscrever nele, porque cada época é uma época. Nós estamos passando por uma febre. Essa febre, a febre dos adolescentes, depois uma outra da juventude. Mas tudo isso é esperado. Só aqueles que nasceram em 1980, em 1990, é que ainda estão engateando nas experiências. Porque a experiência produz uma paciência.
E quando ele produz uma paciência, devemos esperar aquilo que Deus tem para nos dar. Porque o segredo da recepção de bênçãos de Deus é esperar, é ter paciência. Quando você tem a paciência, quando você está querendo uma bênção, lembre-se, essa bênção é tão grande, que ela vai ser deslocada para você na hora em que você quer? Não, na hora em que Deus quer. E dessa maneira eu quero vos dizer que a palavra de Deus continua sendo um meio, não um fim, mas um meio de entendê-la e entender também os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus passam a ser revelados através da palavra de Deus. Que Deus os abençoe nesta tarde.